Então, agora para fazer uma rápida abertura, eu gostaria de convidar aqui para a mesa o chefe do Departamento de Geografia, o professor Ricardo Pires de Paula, e o professor Everaldo Santos Melazo, que é coordenador do programa de pós-graduação em Geografia, né? E também o fundador do NERA, que é o professor Bernardo Mansano Fernandes. Então, para uma breve fala, boas-vindas, enfim, e destacar aí o papel dos grupos de pesquisa. Então, só para lembrar a programação, nós teremos agora de manhã a apresentação, a abertura, a fala de alguns membros, depois a apresentação dos projetos do NERA, né? Especialmente o Dataluta, a revista NERA e o boletim Dataluta. Depois, na parte da tarde, nós começamos às 14 horas, com a presença de líderes dos outros grupos de pesquisa do Departamento de Geografia. E depois nós teremos a palestra, a conferência final do professor Bernardo, e será encerrado então o evento. Então é um evento comemorativo e passo a palavra para o chefe do Departamento de Geografia, o professor Ricardo. Bom dia. Eu, como chefe do departamento e membro do NERA, né, vocês já vão percebendo o grau de territorialização desse grupo de pesquisa, né? Então, assim, para mim é uma honra, né, compor esse grupo de pesquisa e na fala aqui como chefe do departamento, quero cumprimentar a todos, alunos, sejam do grupo, seja de outros grupos, colegas, né, que já passaram pelo grupo, desejar aqui um bom dia, apesar do tempo chuvoso, de boas retrospectivas e memórias, da mesma forma que ensejar aí a construção de mais 20 anos, né? Então, dá início à construção do que será o NERA daqui 20, 30, 40 anos. Então, é um momento importante, esse, principalmente na conjuntura atual que nós temos, né, vivido. Então, nesse sentido, discutir a questão agrária torna-se peça-chave, né, nessa conjuntura que está colocada de avanço conservador, e não só conservador, né, proto-fascista, em que, né, sugere-se até mesmo a indicação do presidente da UDL, né, para um possível Ministério da Agricultura, amigo do Bernardo, inclusive, lógico, entre aspas, o quanto é revelador, né, do grau de retrocessos que se avizinha se a gente não fizer o bom combate até o segundo turno. Então, né, desejar aqui um bom dia de reflexões e retrospectivas para a gente entender um pouco essa conjuntura e também dialogar com os demais grupos de pesquisa. É isso. Obrigado, Ricardo. Agora eu passo a palavra para o professor Everaldo Melazo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Obrigado, Eduardo. Bem, bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, parabéns. Né? Parabéns para o NERA, para os professores, para os alunos, para todos os envolvidos, e principalmente para todos os agentes sociais que acreditaram e continuarão a acreditar que a reforma agrária é um pilar fundamental para a gente construir uma outra sociedade nesse país. Da perspectiva que eu falo aqui hoje, que é de coordenador do programa de pós-graduação, eu não posso deixar de registrar dois elementos que me parecem cruciais. O primeiro deles é a importância que os grupos de pesquisa representam na produção do nosso programa de pós-graduação,
quanto os grupos de pesquisa são fundamentais para que a gente possa construir uma geografia com qualidade, né, distante dos grandes centros urbanos, num processo histórico que reconhece a produção do conhecimento como um processo, né, e mais que um processo que tem que ser também produzido na interação com os agentes sociais externos à universidade. O NERA representa muito isso, né? Essa capacidade de, ao mesmo tempo, conduzir uma reflexão acadêmica rigorosa, aliado com uma clara perspectiva de que só no diálogo com a sociedade é que nós podemos produzir uma universidade pública, gratuita e de qualidade nesse país. O segundo elemento fundamental é que nós precisamos, sempre continuando nessa perspectiva, termos esse lado do mundo acadêmico, avançarmos também, e um dos avanços que se fazem mais necessários nessa quadra histórica que nós estamos vivendo, é de nós fazermos interagir conhecimentos e, portanto, interagir grupos de pesquisa também. Nós precisamos fomentar o diálogo, nós precisamos reconhecer pontes, nós precisamos construir pontes onde elas não existam. Então, esta programação, que além de ser festiva, ela traz uma oportunidade muito grande para a gente continuar o diálogo e tentar avançar. Quero encerrar aqui esse breve cumprimento inicial, dizendo o seguinte: para todos os professores que participam do NERA, que persistam. Para todos os alunos da iniciação científica, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, todos os pesquisadores que persistam. Falar para todos os agentes sociais e políticos para os quais o NERA fala e com os quais o NERA trabalha, que persistam. Nós temos de reconhecer a importância histórica do trabalho que essa universidade faz num contexto de diálogo em todo o sistema de ensino e tecnologia do país. Então, mais uma vez, parabéns, e que a palavra persistência e luta permaneça, não só durante essa jornada de trabalho de hoje, mas pelos próximos, pelo menos 20 anos do NERA. Obrigado. Obrigado, Everaldo. Passo agora a palavra ao professor Bernardo, fundador do NERA. Agora, à tarde, vai ter uma conferência com o professor e mais para fazer alguns comentários. Bem, bom dia para todas e para todos. O Eduardo quebrou o cerimonial, não estava programado para eu falar agora. Eu ia falar só na parte da tarde. Então, eu vou adiantar um pouco, né, alguns pontos que eu quero abordar na parte da tarde. Um deles é a respeito desses 20 anos do NERA, o que significou a reforma agrária nesses 20 anos do NERA. Então, quero fazer essa abordagem. Eu estou escrevendo agora, estou no meio de um artigo para a enciclopédia da Universidade de Oxford. Participei de um edital e estou escrevendo, ganhei o edital e estou escrevendo por vários professores da América Latina e estou escrevendo esse artigo agora. Estou analisando a reforma agrária na América Latina. Então eu estou podendo visualizar desde 1910, né, com a Revolução Mexicana, até hoje, no início do século XXI, todas as fases da reforma agrária como política pública de desenvolvimento. Está sendo uma experiência muito grande, eu vou abordar isso hoje à tarde. Eu queria só chamar a atenção de que o NERA, quando nós começamos, né, o NERA era mais um núcleo de estudos e pesquisas de reforma agrária, né? Hoje ele é o único. Todos os grupos de pesquisa que estudam reforma agrária, que estudaram reforma agrária no Brasil, fecharam. Nós temos grupos diversos que trabalham com vários temas, mas o NERA é o único hoje que levanta dados da reforma agrária, que publica um relatório anual,
que publica um boletim mensal, né? Publica em português, em espanhol, em inglês, né? E se tornou então infelizmente, né, não pode nem dizer a melhor referência, porque não tem nem com quem comparar, não é verdade? Porque a reforma agrária é um tema que perdeu interesse, né? E nós temos, e eu acho que isso é importante destacar aqui, o NERA conseguiu, né, junto com parceiros de outras universidades do Brasil, nesses 20 anos conseguiu construir uma rede de grupos de pesquisa, que é a rede Dataluta, e essa rede hoje é uma rede de estudos de geografia agrária, mas envolve colegas de outras áreas do conhecimento também, e essa rede mantém hoje esse trabalho persistente a respeito do estudo da reforma agrária. E nós não paramos na escala nacional, né? Nós criamos agora a rede Dataluta América Latina. Então nós já temos colegas da Argentina, né, da Universidade de Rio Cuyo, nós temos colegas da Universidade do Externado na Colômbia, da Universidade Nacional da Colômbia, da Universidade da Costa Rica, da Bolívia. Nós temos colegas de vários países que estão elaborando um relatório Dataluta América Latina, analisando os principais conflitos, as disputas entre o agronegócio e o campesinato, disputas por modelo de desenvolvimento, né, disputas por territórios. Então, nós vamos constituir esse novo grupo agora no encontro da ALASRU, da Associação Latino-Americana de Sociologia Rural, em Montevidéu, né? Mas nós vamos nos encontrar também no encontro da Claxo, em Buenos Aires. Então, eu queria dar esse destaque, né, de que nós começamos, seguindo o que o Everaldo falou, nós persistimos e nós nos territorializamos. Então, apesar de todo o problema que nós enfrentamos, nós estamos crescendo. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção é que não foi um trabalho somente de sistematização de dados. O NERA, a rede Dataluta, constituiu uma produção científica que se tornou referência teórica para colegas de vários países da América Latina e de outros continentes. A tese de doutorado do Eduardo, a tese de doutorado do Munir, a tese de doutorado da Janaína, embora o Kaká não tenha feito a tese no NERA, mas está dentro do mesmo paradigma, né? A dissertação de mestrado do Anderson, né? A dissertação de mestrado da Lara, a quase tese de doutorado da Lorena, né? A dissertação de mestrado da Ellen, que inaugurou no NERA o estudo sobre movimentos socioterritoriais na cidade. A tese e a dissertação do Nino, a tese e a dissertação do Estevam, né? A dissertação da Camila e agora a tese, né, da Camila, né? Até o Thales, que é meu filho, que está aqui, nós estamos escrevendo um artigo junto sobre movimento estudantil, né? Então esse envolvimento, né, é muito rico, ou seja, é aquilo que nós chamamos de um coletivo de pensamento. Nós temos agora a chegada do Guilherme também, que vai inaugurar um novo tema, que é o tema da commodity mineral. Então tudo isso faz com que esses 20 anos do NERA se realize como um processo de construção de um coletivo de pensamento, né? E que mantém um processo contínuo de criação de novos conceitos, de elaboração de novas teorias, e aí nós impactamos os nossos colegas da geografia, né? Nós somos criticados por um lado, né? E temos um diálogo por outro lado, tá certo?
E isso só é possível fazer isso porque o NERA construiu um pensamento próprio. O NERA não é uma filial de uma outra escola de geografia. Eu diria que o NERA não é, o CEGET não é, o GASPER não é, né? Os grupos de pesquisa que estão aqui. Nós produzimos um pensamento próprio. Há na Argentina uma revista chamada Pensamento Próprio, que eu gosto muito. Eu assino essa revista exatamente porque essa revista se preocupa com quem produz um pensamento genuíno, original, e não fica fazendo revisão bibliográfica de outras escolas. Então isso é importante. Acho que o NERA tem essa história, né? E eu quero, hoje, na parte da tarde, quando fazer a minha fala, eu quero aprofundar essas questões. Então, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Vocês estão vendo por que eu quebrei o protocolo e chamei o Bernardo para falar agora inicialmente. Eu gostaria de dizer que, então, duas coisas. Primeiro, pegar uma ponte que o Everaldo abordou, que é a importância dos grupos de pesquisa. Então, às vezes, nós pensamos nos grupos de pesquisa como unicamente grupos de pesquisa, mas não são somente de pesquisa. Nos grupos de pesquisa é feito ensino, né? Nos grupos de pesquisa é feito extensão. Como? São iniciação científica, mestrado, doutorado, são todos processos de ensino, né? Então, às vezes, há um discurso aí na rádio peão, sabe, entre os alunos, enfim, e até mesmo entre alguns colegas professores que deixam passar esse detalhe que quando se faz pesquisa na universidade pública, automaticamente também está se fazendo o ensino, e o ensino individualizado, inclusive, né? Porque você tem a orientação. E mais do que isso, é uma forma de aprendizado também coletivo nos grupos de pesquisa, quando os alunos dos diversos níveis de formação estão envolvidos em projetos comuns. Então, talvez metade, na universidade pública, metade do conhecimento vem de dentro da sala de aula, a outra metade, que é possível aos alunos, esteja justamente nos grupos de pesquisa. E nós vemos que, pelo menos eu tenho a impressão de que houve um recuo na procura dos grupos de pesquisa pelos estudantes, né? E eu sempre, nas minhas aulas, sempre saliento isso, que os grupos de pesquisa fazem pesquisa, mas nesse processo há o ensino, é inerente à forma de pesquisa nas universidades públicas. E isso é muito claro no NERA, né? Depois, na hora que os membros estiverem falando, eu vou falar da minha experiência como membro do NERA, mas eu aprendi muito sendo membro do NERA. E outra questão, então, gostaria que essa visão, esse ponto fosse refletido pelas pessoas e que fosse difundido por vocês também quando se deparam com esse discurso, né? E um outro ponto é que eu gostaria de não está também no protocolo, se bem que eu não tenho protocolo nenhum, mas eu gostaria de destacar o papel do professor Bernardo no NERA, tá? Porque acho que as coisas têm que ser ditas, principalmente enquanto as pessoas, não que você vá morrer logo, Bernardo, não estou desejando isso, mas enquanto as pessoas estão vivas, as pessoas, né, estão ouvindo as homenagens, enfim, não é uma homenagem formal, mas é necessário que se destaque isso. O NERA surge em 1998 num movimento de criação dos grupos de organização do próprio Departamento de Geografia em grupos de pesquisa, né? Que é algo que
talvez tenha sido fundamental para nós chegarmos à excelência, digamos, né, Geraldo? A excelência que nós temos hoje aqui, tanto na graduação quanto no curso na pós-graduação, né? Nós temos ótimos cursos aqui, né? Outro discurso que eu também combato é que tem problema aqui, tem problema ali. Sim, nada é perfeito e dentre todos os problemas nós temos 2 excelentes cursos. Então ele surge com o professor Bernardo, né, que era o único membro do NERA, professor até, sei lá, 7 anos atrás, talvez. Não. 2004. 2004, até 2004. Então, mas destacar que toda essa construção, essa estruturação é fruto de um empenho e de uma dedicação monástica que o Bernardo fez, que ele tem, uma característica dele, ao trabalho, né, à própria universidade e ao próprio grupo de pesquisa, né? Eu sempre digo que eu sou o líder do NERA, né, no CNPq, mas o Bernardo é o animador, né? Então o Bernardo ele tem talvez tenha sido de quando você foi vendedor da Johnson & Johnson, talvez, né? Não. Mas enfim. Isso vem da igreja. Da igreja, né? Enfim, ele tem esse poder de animar as pessoas, entusiasmar as pessoas, e enfim, isso faz com que a coisa aconteça, né? Então depois a gente vai ver os depoimentos, eu tenho vídeos aí, já falam um pouco dessa característica, né? Mas eu acho que é impossível não fazer uma ligação direta entre o trabalho pessoal do Bernardo. É claro que o grupo de pesquisa ele funciona coletivamente, mas sem a liderança do Bernardo não haveria, o NERA não teria chegado aonde chegou, né? Inclusive com abrangência internacional, enfim. Então eu quero deixar registrado aqui, nesses 20 anos do NERA, eu espero em 2047, quando eu for me aposentar, o NERA já vai ter quase 40 anos, né? Então espero que nós estejamos aqui novamente comemorando, mas quero deixar isso registrado, que o NERA é hoje é fruto de um trabalho árduo, de uma dedicação muito intensa que o Bernardo tem e que não sei se um dia eu terei ou outra pessoa que venha a fazer parte do NERA, a fazer parte da coordenação do NERA tenha, e dizer obrigado, né, por tudo e por essa estrutura, por todas essas redes que ele monta e coloca à disposição de todos nós, professores, o departamento, pós-graduação em geografia, os alunos que vão aí para o mundo inteiro, participam dos congressos e tudo mais. Então, parabenizar o Bernardo, dizer obrigado por isso, em nome de todos, que eu sei que todos concordam com isso, e parabéns por essa construção. Então, o NERA sempre vai estar ligado ao nome do Bernardo, né? Então é isso que eu queria dizer e desejar um bom evento a todos.